Quando precisa de consolo e orientação, você procura a ajuda de quem? A resposta é fácil. Você pode orar a Jeová. E é exatamente isso que Ele quer que a gente faça. Ele quer que oremos constantemente, ou seja, com frequência. Nós temos total liberdade para orar a Jeová e pedir sua orientação em qualquer aspecto de nossa vida. Jeová realmente é um Deus muito generoso. Uma prova disso é que Ele diz que podemos orar a Ele quantas vezes nós quisermos. Então a pergunta é o que Jeová quer que seus servos façam? Quando o assunto é oração, o que Jeová espera de nós? Irmão Antônio Souza. Então nós podemos orar a Jeová, que é exatamente isso que Ele quer que a gente faça. Muito bom, Antônio. Irmã Milka. E é interessante que em Provérbios, além de ele falar que a gente tem que confiar nele de todo o coração e não no nosso próprio entendimento, ele diz que a gente precisa lembrar dele, ou seja, orar, pedir a ajuda dele em todos os caminhos, em todas as situações, constantemente, porque assim ele ajuda a gente em tudo. Excelente, muito bom. Nós temos uma imagem que nós vamos colocar aí na tela. Quem gostaria de comentar essa imagem com respeito ao aspecto oração? Alan? É exatamente o que a irmã Milka acabou de falar, Lembrar de Jeová em todos os momentos, Aqui a gente pode ver que ele está fazendo uma oração ao se levantar, antes de uma refeição, antes de um estudo bíblico, no passeio e também até mesmo antes de dormir. Isso, muito bom. O irmão Ian Liberali. Isso é interessante, quando eu estava preparando isso, eu estava pensando nisso, Nós podemos orar a Jeová em qualquer situação. Hoje, quando a gente quer conversar com uma pessoa importante, por exemplo, aqui na cidade, nós temos um dia específico que alguém pode ir lá e conversar com o prefeito, Às vezes você nem consegue falar com ele, tem que falar com o assessor, mas com Jeová não. A gente pode falar em qualquer momento. Ele é muito generoso e ele pede para que a gente faça isso sempre. Excelente, Ian, muito bom. Vamos à leitura do parágrafo 2. A oração é um presente muito especial para nós, mas com a correria do dia a dia, pode ser difícil encontrar tempo para orar. E pode ser que você sinta a necessidade de melhorar a qualidade de suas orações. Ainda bem que a Bíblia nos incentiva a orar e nos mostra como fazer isso. Neste estudo, vamos ver como podemos tirar tempo para orar, assim como Jesus fez. Também vamos ver 5 assuntos importantes que podemos incluir em nossas orações para melhorar a qualidade delas. O que vamos ver nesse estudo? A irmã Maria. Então, a gente vai ver como podemos tirar tempo para orar, assim como Jesus fez. E também vamos ver 5 assuntos importantes que podemos incluir em nossas orações para melhorar as nossas qualidades. Muito bom, Maria, é isso mesmo. Então vamos começar olhando para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Jesus tirou tempo para orar. Como podemos copiar Jesus? Vamos ver? Parágrafo 3. Jesus sabia que, para Jeová, as orações são muito valiosas. Antes de vir à terra, ele viu como seu pai respondia às orações de homens e mulheres fiéis. Por exemplo, Jesus estava ao lado de Jeová quando ele respondeu às orações sinceras de Ana, Davi, Elias e muitos outros. Não foi à toa que Jesus ensinou seus discípulos a sempre orar e confiar que Jeová daria uma resposta. O que Jesus sabia sobre as orações? Irmão Sérgio Santos, lá atrás. Jesus sabia que as orações tinham muito valor para Jeová. Por quê? Porque ele mesmo presenciou Jeová respondendo orações de servos fiéis. Muito bom. Irmão Francisco Bessa. Um dos exemplos citados no parágrafo está no texto de 1 de Samuel 1, 10, 11 e 20. Ali fala sobre a época em que Ana estava muito angustiada
e ela começou a orar a Jeová. E depois ela abre o coração para Jeová por causa da sua aflição, pede para que Jeová se lembre dela, e posteriormente Jeová responde à oração dessa mulher que estava aflita. Então Jesus sabia disso, ele estava lá, por assim dizer, por detrás das cortinas, vendo a atuação de Jeová. Então esse é o primeiro exemplo citado aí. Excelente, muito bom, Bessa. Outro exemplo que Jesus estava lá ao lado de Jeová, quando outro servo orou, irmão Tom Alves. Está no livro de Salmos 32:5, né? Fala quando Davi ele orou a Jeová pedindo perdão pelo pecado que ele havia cometido, né? Então foi uma ocasião que Jesus Cristo também pôde presenciar e ele observou como Jeová ouviu a oração de Davi. Muito bom. Irmão Edilson Santos, no Zoom. Relato que trata das orações intensas dele na noite em que ele foi preso, né? Também nos chama a atenção, porque ali o mês de Nisan era bastante frio. Relato paralelo, por exemplo, do livro de João, mostra os soldados se aquecendo num braseiro, né? Então isso mostra que Jesus não ficou inibido por causa do frio. Imaginemos ele sozinho, com bastante frio naquela noite, mas ficou ali quase a noite, bom período daquela noite, orando a Jeová, né? Então isso nos mostra que não há situações adversas que podem nos impedir de orar a Jeová. Muito bom. Vamos ao parágrafo 4. Podemos aprender muito ao lermos sobre as orações que Jesus fez a Jeová. Durante seu ministério, Jesus orava bastante. Como estava sempre ocupado e cercado de muitas pessoas, ele tinha que separar um tempo para fazer isso. Ele acordava bem cedo para ficar sozinho e poder orar. Em pelo menos uma ocasião, Jesus orou uma noite inteira antes de tomar uma decisão importante. Na noite antes de morrer, sabendo que estava prestes a enfrentar a parte mais difícil de sua designação, ele orou várias vezes. Que exemplo Jesus nos deixou? O irmão Ricardo. A gente parar para analisar essa frase, né? Jesus orava bastante, né? Como que a gente pode fazer para orar bastante? Jesus fazia isso por separar um tempo para fazer isso. Nós também podemos fazer. Excelente, irmão Ricardo. Irmão Danilo Boaventura. E isso nós podemos tirar de proveito que Jesus, ele tomava tempo, ele preparava para falar com Jeová. Então isso nós podemos fazer, né? Às vezes nós acordamos um pouquinho mais cedo, prepararmos, né? Lemos a Bíblia, falarmos com Jeová. Então o exemplo de Jesus deixa bem claro, né? Que a preparação é tudo para nós termos uma oração de qualidade. Muito bom, excelente. Irmã Rafaela Fuentes. Teve também uma ocasião em que Jesus ele orou uma noite inteira antes de tomar uma decisão importante. Embora nós não necessariamente precisemos, né, passar uma noite inteira orando, assim como fez Jesus, mas se nós desejamos seguir o exemplo dele antes de tomarmos alguma decisão importante, é importante que a gente tire bastante tempo para orar a Jeová, buscando a orientação dele para tomar boas decisões. Excelente, rapaz. Você lembra quando foi que Jesus orou a noite inteira para tomar uma decisão importante? Que decisão foi essa? Não é que tenha sido a única, pode ser que tenha havido outra, mas essa está registrada lá na Bíblia. Irmão Jonatas Mascarenhas. Uma noite antes de escolher os apóstolos. Isso. Jesus achou que era um assunto muito importante. Não bastava uma oração simples, né? Ele orou a noite inteira, né? Muito bom. Irmão Valdeci Vanhoski. E talvez passamos a noite em claro para tomar uma decisão no outro dia. Talvez o sono foge, temos que entrar em oração a Jeová
para não tomar uma decisão errada. Então é muito importante. Muitos talvez passam em claro à noite pensando e no outro dia tomam a decisão certa, mas acima disso tudo fez muita oração a Jeová. Excelente, Valdeci. Irmã Nicole. Também uma oração bastante intensa, né? Ali em Mateus 26, versículo 39, quando Jesus ele até menciona aqui a nota que ele se jogou para baixo com o rosto voltado para o chão, né, orando, devido à preocupação, né, perto de sua morte, quando ele falou para Jeová, né, para se pudesse afastar aquele cálice, ou seja, representava a porção que Deus dá a alguém, ou seja, a vontade de Deus para aquela pessoa. E Jesus, nesse momento, estava preocupado não com a morte, mas em questão do nome santo de Jeová. Não ser blasfemado naquela situação que ele estava. Mas Jeová, com certeza, o ajudou nesse momento. Obrigado, irmã Nicole. Você percebeu que em todas essas orações de Jesus existia um elemento ali, não sei se eu me faço expressar bem, né? Em Jesus e na sua oração. Era uma oração de rotina, era uma oração... Irmão Tomazelli, Luiz Tomazelli. Não, era uma aflição muito forte que Jesus estava passando. Ele sabia que todo o propósito de Jeová estava ali, agora pelo que ele ia passar. Então ele tinha muito receio de que aquilo que ele ia passar, que estava programado, que ele estava vendo que ia acontecer, talvez não fosse a forma como pudesse enaltecer o pai dele. Então ele sofreu essa angústia nisso, né? Mas queria que fosse feita a vontade de Jeová. Muito bom, irmão. Irmão Gomes, Gabriel Gomes. Nós podemos afirmar que nenhuma oração de Jesus, né, era mecânica, era rotineira, né, era automática, por assim dizer. Todas tinham um propósito muito claro e ele derramava o seu coração em sua oração, né? Em certa ocasião, ele até falou, né, que os fariseus faziam isso e condenou a eles, né? Então, podemos ver que realmente Jesus, ele colocava o seu coração em suas orações. Excelente. Parágrafo 5. O exemplo de Jesus nos ensina que, mesmo estando muito ocupados, precisamos reservar um tempo para orar. Como? Talvez acordando um pouquinho mais cedo ou indo dormir mais tarde. Quando fazemos isso, mostramos a Jeová que damos muito valor ao presente da oração. Uma irmã chamada Aline lembra como ela se sentiu grata quando aprendeu sobre esse presente. Ela conta: quando descobri que eu podia falar com Jeová a qualquer hora, comecei a ver Jeová como meu melhor amigo e por isso quis melhorar a qualidade das minhas orações. Sem dúvida, muitos de nós nos sentimos assim. Agora, vamos ver 5 assuntos importantes que podemos incluir em nossas orações. Como podemos imitar a Jesus quando oramos? Como podemos imitar Jesus? Galdereto, Luana Galdereto. O exemplo de Jesus nos ensina que, mesmo quando estamos muito ocupados, precisamos reservar um tempo para orar, acordando um pouco mais cedo ou indo dormir mais tarde. Muito bom, Luana, excelente. Temos um exemplo aqui, uma experiência, você gostaria de compartilhar conosco? Juliana Luz. Então, essa irmã, ela comentou o sentimento dela, né, quando ela aprendeu sobre esse presente da oração. Ela disse que quando ela descobriu que ela podia falar com Jeová a qualquer hora, ela começou a ver Jeová como seu melhor amigo. E por isso ela quis melhorar a qualidade das orações. Então, nós também queremos fazer o mesmo que essa irmã. Excelente, muito bom. Irmã Mariana Sampaio. Uma outra coisa que é muito interessante que Jesus fazia, na questão de ser ocupado, né? Jesus era ocupado com o reino. 24 horas ali, Jesus, depois do batismo, se focou nisso.
Então, o exemplo que eu tiro para mim é, não importa quanta ocupação eu tenha no reino, mas as orações têm de ser prioridade. Não é o fato de estar envolvido em muita atividade que eu posso deixar isso de lado. Esse assunto continua sendo muito importante. Muito bom. 5 assuntos importantes para incluir nas orações. Então, vamos ver 5 assuntos que você, podemos incluir nas nossas orações. Não se limita aos 5, mas são 5 assuntos que podemos levar em consideração. Vamos à leitura do parágrafo 6. Louve a Jeová. Numa visão impressionante que o apóstolo João teve, 24 anciãos estavam no céu adorando a Jeová. Eles louvavam a Deus, reconhecendo que Ele merece receber toda a glória, a honra e o poder. Os anjos fiéis também têm muitas razões para louvar e honrar a Jeová. Eles estão no céu junto com Jeová e o conhecem muito bem. Ao verem tudo o que Jeová faz, os anjos percebem as qualidades dele e se sentem motivados a louvá-lo. Vamos ler Apocalipse capítulo 4, versículos 10 e 11. Irmão Anderson vai ler para nós. Acompanhe, por favor, a leitura. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, adoram aquele que vive para todo sempre e lançam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Jeová, nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram à existência e foram criadas. Então, de acordo com esse texto, o que Jeová merece receber? O que Jeová merece receber? De acordo com Apocalipse 4, versículos 10 e 11. Irmão Samuel Bessa. Jeová deve receber toda a glória e a honra. Isso, muito bem. Irmão Luiz Tomazelli. E em símbolo disso, esses anciãos nos céus são vistos como que simbolicamente tirando a coroa e lançando para Jeová, como que somente Ele é digno disso, né? Embora eles tivessem sido coroados, né? Eles estavam reconhecendo que toda a glória cabe ao Criador Jeová. Muito bom. Que bom exemplo os anjos dão nesse aspecto. Irmã Laís Mascarenhas. Em Jó 38, 4 a 7, nós vemos bem isso, quando mostra todo o poder que Jeová tem. E, no final, mostra que, ao observar esse poder, tudo que Jeová tudo que Jeová fez, os anjos, eles vendo isso, aqui fala que eles davam gritos de louvor. Então, para eles, realmente, eles reconheciam que Jeová ele era digno de todo esse louvor. Muito bom. Parágrafo 7. Nós também queremos louvar a Jeová em nossas orações, dizendo a Ele por que o admiramos e respeitamos. Quando for ler e estudar a Bíblia, tente perceber quais são as qualidades de Jeová que você mais gosta. Daí, conte para Jeová por que você gosta tanto dessas qualidades dele. Uma outra maneira de louvar a Jeová é agradecendo por tudo que Ele faz por nós e pelos nossos irmãos. Jeová está sempre cuidando de nós e nos protegendo. Que motivos nós temos para louvar a Jeová? Esse é o primeiro assunto que podemos incluir nas nossas orações, né, que estamos considerando aqui nesse estudo. Então, que motivo nós temos para louvar a Jeová? Irmã Renata Santos. Temos tantos motivos, né, para nós louvar a Jeová, e nós podemos contar isso para Ele, né? Quais, por exemplo, são as qualidades que a gente mais gosta, né? E dizer o porquê nós admiramos e respeitamos Ele. Muito bom, irmã Renata. Irmã Milka Venâncio. Existem muitas formas de louvar Jeová, né? Quando a gente faz a vontade dele, quando a gente sai no campo, né, para pregar, quando a gente vem nas reuniões, comenta, quando a gente canta. Mas essa forma de louvar Jeová através das orações é maravilhosa, né? Abrir o coração, quando a gente faz esse tipo de oração, agradecendo a Jeová por tudo e louvando a Ele, alegra a Jeová e enche o nosso coração de alegria também.
Excelente, Milka. Irmã Laís Alves. E Ana, ela deixou um excelente exemplo para a gente aqui em 1 Samuel 2, de 1 a 2. Então, Jeová tinha dado para ela Samuel, atendeu a oração dela. E ela agradeceu abrindo o coração para Jeová. E ela fala, por exemplo, no versículo 2, né? Ninguém é santo como Jeová e não há rocha igual ao nosso Deus. Então, foi a forma que ela mostrou toda a gratidão que ela tinha no coração. E é importante que a gente abra o nosso coração e também agradeça por tudo que Jeová faz por nós. Excelente. Parágrafo 8. Agradeça a Jeová. Nós temos muitos motivos para agradecer a Jeová em nossas orações. Podemos agradecer a Jeová por todas as coisas boas que temos. Afinal de contas, todo presente perfeito vem dele. Por exemplo, podemos agradecer pela beleza da terra e por todas as coisas maravilhosas que ele criou. Podemos dizer que somos muito gratos por nossa vida, nossa família, nossos amigos e nossa esperança para o futuro. E é claro que queremos agradecer a Jeová pelo privilégio que ele nos deu de ser seus amigos. Vamos ler aqui o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O irmão Anderson vai ler para nós. Deem graças por todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Então, que motivos nós temos para agradecer a Jeová, de acordo com esse texto? Irmã Evelyn Otso. Tiago 1,17 diz, né, que todo presente perfeito vem de Jeová. Então, nós temos muitas coisas boas para agradecê-lo, mesmo diante de dificuldades. Quando nós olhamos à nossa volta, vemos toda a criação de Jeová, né, e, sem dúvida, são motivos muito grandiosos para agradecê-lo. Mas, ainda assim, temos um motivo maior ainda, que é o privilégio de sermos amigos dele. Então, temos muitos motivos para agradecer, com certeza. Muito bom, Evelyn. Irmão Rogério Gomes. Podemos também agradecer pela família que temos, né? Tanto a família nossa como a família espiritual, os amigos também que estão sempre junto com nós, como Jeová cuida de nós, o nosso dia, né? Então, são tantas coisas que nós podemos agradecer a Jeová se a gente meditar no dia da gente. Excelente. Irmã Laine Zaraikezek. Recentemente, a gente viu num discurso especial, né, sobre acordar hoje só com o que a gente agradeceu ontem, né? E pensando nisso, surgem tantas coisas para agradecer a Jeová, desde as mais pequenininhas até as gigantescas, né? Então, lembrar de tanta coisa mostra quanto Jeová nos ama e quanto a gente quer agradecer a Ele todos os dias. Isso. Por exemplo, quem gosta do frio, né? Agora tem muitos motivos para agradecer, né? Esses dias aí. Muito bom. Parágrafo 9. Talvez seja preciso esforço para conseguir pensar nos motivos que você tem para ser grato a Jeová. Afinal, muitas pessoas hoje em dia são ingratas. Elas passam muito tempo se esforçando em conseguir aquilo que querem, em vez de mostrarem gratidão pelo que já têm. Se formos influenciados por essa atitude, nossas orações podem começar a ser apenas uma lista de pedidos. Para isso não acontecer, precisamos sempre ser gratos por todas as coisas que Jeová faz por nós. Por quê? Sempre devemos ser gratos a Jeová. Porque sempre devemos ser gratos a Jeová. Irmã Larissa Santos. Então, porque no mundo em que nós vivemos hoje, muitas pessoas elas são ingratas, né? Porque essas pessoas, elas passam muito tempo se esforçando em conseguir aquilo que elas querem, em vez de elas agradecerem por aquilo que elas têm. Então, para que as nossas orações, elas não se tornem nem apenas uma lista, por nós apenas agradecermos por aquilo que nós estamos correndo atrás, nós precisamos agradecer a Jeová por tudo que nós já temos. Muito bom, Larissa. Como o texto de Lucas 6,45 nos ajuda a entender isso plenamente. Irmã Natália Zacarias. Então, porque esse texto fala que a boca
fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração ele estiver cheio de gratidão a Jeová, isso vai refletir nas nossas orações. E nós vamos estar sempre agradecendo a Jeová por muitas coisas boas que Ele já nos dá. Excelente, irmã Natália, muito bom. Isso mesmo. Parágrafo 10. Sermos pessoas gratas pode nos ajudar a enfrentar dificuldades. Veja o exemplo da irmã Kyun Suk, citado na Sentinela de 15 de janeiro de 2015. Os médicos disseram que ela tinha um câncer de pulmão em estágio avançado. Ela disse: saber dessa doença foi um golpe duro. Foi como se minha vida tivesse acabado e fiquei com muito medo. O que ajudou essa irmã a enfrentar essa situação? Toda noite antes de dormir, ela subia no terraço de casa e orava em voz alta a Jeová, agradecendo por 5 coisas que tinham acontecido durante o dia. Daí, ela ficava mais tranquila e sentia vontade de dizer a Jeová que o amava muito. Ela percebeu que Jeová apoia seus servos fiéis quando eles passam por situações difíceis e que temos muito mais bênçãos do que desafios em nossas vidas. Assim como a irmã Kyun Suk, nós temos muitos motivos para agradecer a Jeová, mesmo quando estamos passando por uma provação. Orar a Jeová e dizer a Ele o quanto somos gratos pode nos ajudar a perseverar e a manter o nosso equilíbrio emocional. Como a gratidão ajudou uma irmã a passar por uma situação difícil? Você talvez possa dizer para nós qual era o problema que ela estava enfrentando? E aí o outro pode dizer como a oração a ajudou. Quem quer começar? Irmão Antônio Souza. Então, essa irmã, a Kyung Suk, ela disse que estava enfrentando um câncer de pulmão e em estágio avançado. Isso, então, era um problema grande, né? E como a gratidão ajudou ela a passar por essa situação? Irmã Vilma Alves. Como ela diz, né, embora fosse um golpe duro para ela saber desse problema, diz que toda noite antes de dormir ela subia no terraço da sua casa, orava a Jeová em voz alta, agradecendo por 5 coisas, né? Então, ela anotava, né, 5 coisas boas que tinham acontecido naquele dia. E agradecia a Jeová, né, e dizia que eu amava muito. E isso ajudou a ter equilíbrio emocional, né, naquela situação tão difícil que ela estava passando. Obrigado, irmã Vilma. Nós temos uma imagem. Quem gostaria de comentar esta imagem? Vamos colocar aqui. A irmã Simone Basílio. Uma das coisas que dá para perceber nessa imagem é que ela tem um caderninho ali com as 5 coisas que aconteceram durante o dia que ela queria agradecer a Jeová. E certamente essas 5 coisas que aconteciam durante o dia não eram coisas extraordinárias, eram coisas pequenas. E ela percebia essas coisas pequenas e anotava para poder falar com Jeová. E o que isso me ensinou? Nós temos muitos motivos para agradecer a Jeová, muito mais do que os nossos próprios problemas. E quando fazemos isso, como essa irmã, ela começou a focar naquilo que era bom e começou a ter equilíbrio emocional. Excelente, irmã Simone. Felipe Basílio. Essa frase final aqui do parágrafo me chamou a atenção, né? Que isso nos ajuda a manter o equilíbrio emocional. Na época que nós estamos vivendo, qualquer coisa que ajude no equilíbrio emocional é bem-vindo, principalmente no pós-pandemia. Então, é um exercício consciente, né? Talvez realmente listarmos aquilo que é de bom e agradecer a Jeová de coração aberto. Isso vai nos ajudar a continuar perseverando e equilibrados, né? Excelente. Às vezes, quando temos um problema assim desse tamanho, né? A gente parece que elimina tudo à nossa volta e a gente pensa só naquilo, né? Parece que não existe mais nada, né? Mas talvez se você gosta de ver um céu azul e hoje o céu estava azul, né? É hora de anotar. Eu quero agradecer a Jeová por esse céu tão bonito.
Ou se é um céu nublado que você gosta, né? Se é de chuva, né? Jonatas Mascarenhas? Jeová, ele é tão sábio que ele fez o nosso corpo para reagir a isso de forma positiva. Existem vários estudos que mostram que o agradecimento, ele melhora o tempo de cura, ele melhora a nossa saúde. Tanto que existem exercícios indicados para fazer esse tipo de atividade. E Jeová já nos indica isso desde sempre. Obrigado, Jonathan. Muito bom. Irmão Gomes, Rogério Gomes. Não Gomes, Rogério Machado. E pensando nisso, eu mesmo, quando eu vou trabalhar, e às vezes a gente está com a cabeça cheia, quente, pensando nos problemas que a gente vai ter no trabalho, quantas vezes já me deparei chegando no trabalho ali, a lua, né, se pondo, e a gente olha para aquela lua cheia e esquece de todos os problemas ali, né? E ali a gente pode ver a mão de Jeová, né, ajudando a gente tem que ser grato por isso. Excelente, Rogério Machado. Obrigado. Parágrafo 11. Peça a Jeová coragem para pregar. Pouco antes de voltar para o céu, Jesus lembrou a seus discípulos que eles deveriam dar testemunho sobre ele em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. Um tempo depois, os líderes judeus prenderam os apóstolos Pedro e João e os levaram até o Sinédrio. Lá, eles foram proibidos de pregar e foram até ameaçados. Como Pedro e João reagiram? Então vamos ver um segundo motivo, ou um segundo assunto para as nossas orações. Por que os discípulos de Jesus precisavam de coragem depois de que Jesus voltou para o céu? Porque agora se exigia a coragem deles. Irmã Thaís Barbosa. Porque um pouco depois de quando Jesus os havia designado para dar continuidade no seu ministério, os apóstolos Pedro e João, eles foram levados ao Sinédrio, e ali, conforme Atos 4:18, eles foram proibidos, então, de falar e ensinar a respeito de Jesus. Excelente, Thaís. Irmã Vanessa Garcia. E eles estavam enfrentando esses desafios num cenário não muito bom, porque eles estavam ainda lidando com a partida de Jesus naquela situação. E receber aquela designação de pregar até a parte mais distante da terra, sendo que eles eram um pequeno grupo de discípulos, pode ter sido bem desafiador deles só de pensar em cumprir essa designação. Excelente, Vanessa. Muito bom você destacar isso. Parágrafo 12 agora. Pedro e João disseram o seguinte quando foram ameaçados pelos líderes religiosos: julguem os senhores mesmos se é certo à vista de Deus obedecer aos senhores em vez de a Deus. Quanto a nós, não podemos parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando Pedro e João foram soltos, os discípulos fizeram uma oração pedindo que a vontade de Jeová fosse feita. Eles oraram: concede que os teus escravos continuem a falar a tua palavra com toda a coragem. Jeová respondeu a essa oração sincera. Então vamos ler aqui Atos capítulo 4, versículo 29 e também o versículo 31. Acompanhe a leitura do irmão Anderson. E agora, Jeová, dá atenção às ameaças deles e concede que os teus escravos continuem a falar a tua palavra com toda a coragem. Depois de terem feito a súplica, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios de Espírito Santo e começaram a falar a palavra de Deus com coragem. Então, de acordo com esse texto, o que os discípulos de Jesus fizeram? Irmã Amanda Galdereto. Então, os dois versículos aqui mostram que eles não pararam de falar, né? Mas sim que Jeová deu coragem para eles continuarem falando. Tanto que eles falaram, né? Não podemos de falar das coisas que vimos nem ouvimos. Então, eles foram soltos, fizeram uma oração e continuaram fazendo a vontade de Jeová. Excelente, irmã Amanda. Então, o segundo motivo, ou o segundo assunto que podemos incluir nas nossas orações, qual é mesmo? Copiando os apóstolos?
Ricardo? Nós pedimos coragem. E é interessante porque se a gente parar para pensar nesse parágrafo, a gente pode imaginar que é como se fosse uma negociação. Olha, vocês vão ter que fazer esse serviço, vai ser difícil. Aí os discípulos falam assim, Jeová, eu só vou se o Senhor nos der coragem. Aí no final falou assim, Jeová deu coragem, e eles fizeram. Isso, muito bom. Então, coragem para pregar, né? Vamos ver, vamos trazer para os nossos dias. Acompanhe a leitura do parágrafo 13. Se autoridades do governo nos proibirem de pregar, nós podemos imitar os apóstolos e continuar pregando. Foi isso que aconteceu com um irmão chamado Jin Hyuk. Ele foi preso por causa de sua neutralidade. Na prisão, ele teve que cuidar de alguns prisioneiros que estavam na solitária. Mas ele só podia conversar com os prisioneiros sobre as coisas que eles precisassem. Ele estava proibido de falar sobre qualquer outro assunto, inclusive sobre a Bíblia. Então, ele orou a Jeová pedindo coragem e bom senso para conseguir pregar em toda oportunidade que tivesse. Jin Hyuk diz, Jeová respondeu minhas orações, me dando coragem e sabedoria. Eu comecei a dirigir estudos de 5 minutos nas portas das celas. Daí, à noite, eu escrevia cartas para entregar aos prisioneiros no dia seguinte. Podemos ter certeza que Jeová vai nos ajudar a pregar. E assim como Jin Hyuk, nós também podemos orar pedindo coragem e sabedoria. O que nós aprendemos com o exemplo do irmão Jin Hyuk? Você não precisa contar tudo, você pode contar um pedaço. Eu conto outro. O que aprendemos do exemplo dele, irmã Francisca Tomazelli? Então, nosso irmão, ele foi preso por causa da neutralidade e, embora ele tivesse que cuidar dos prisioneiros, ele estava proibido de falar sobre a Bíblia. Então, ele orou a Jeová para que ele tivesse coragem e bom senso. E realmente Jeová deu para ele sabedoria, porque ele passou a dirigir estudos bíblicos de 5 minutos e a escrever cartas. Então, ele foi muito bem sucedido. Então, Jeová atendeu a oração dele e deu para ele coragem e sabedoria. Excelente, irmã Francisca. Irmão Darcy Galdereto? Provavelmente, ele meditou em Atos 5:29, né? Ele refletiu que, tudo bem, não posso ir pregar, então vou ser preso, né? Mas ficar sem falar de Jeová, isso jamais. Então, ele meditou sobre isso a Jeová, e Jeová, com certeza, né, acharia um caminho para que ele pudesse continuar falando, e ele sentia a mesma alegria que ele tinha antes, quando estava solto. Muito bom, irmão Darcy. Irmão Francisco Bessa? Nós também podemos pensar numa situação local. Essa semana nós tivemos uma parte de necessidades locais que falou sobre fazermos revisitas. Talvez alguns precisem de coragem para fazer revisitas. Então, nosso desafio aqui, ele não é tão grande quanto o desafio daquele irmão citado no parágrafo. Então, podemos orar a Jeová, pedir coragem e nos envolver no trabalho de revisitas. Excelente aplicação, irmão Bessa. Obrigado. Irmã Larissa Santos. Então, é muito importante nós pedirmos a Jeová essa ajuda para nós pregarmos. Outro dia eu estava trabalhando com uma irmã e eu falei para ela assim, hoje a gente precisa conseguir falar com pelo menos uma pessoa. E foi muito legal porque nós conseguimos falar com mais de uma pessoa e consegui até 2 revisitas. Então, isso foi muito importante, porque Jeová, ele ouviu ali a nossa oração, né, antes de começarmos o nosso testemunho. Muito bom, Larissa, você compartilhar isso conosco, né? Irmã Rosa Gaudi, no Zoom. Então, o que nós aprendemos com o irmão Jin Hyuk é que ele simplesmente confiou em Jeová, né? E nós mostramos a nossa confiança a Jeová quando nós nos dirigimos a Ele em orientação, pedindo uma orientação, né? Em vez de tomar decisões por conta própria. Então, logicamente, o que ele pensou?
O nosso modo de pensar, ele é imperfeito. Então, quando nós oramos a Jeová, é uma escolha consciente que a gente faz, porque nós temos certeza de que Jeová sabe o que é melhor para nós. Foi o que o irmão fez e Jeová respondeu às suas orações, lhe dando coragem e sabedoria. Obrigado, irmã Gaudi. Parágrafo 14. Peça a ajuda de Jeová para saber lidar com os problemas. Muitos de nós estamos enfrentando situações difíceis, não só em sentido físico, mas também em sentido emocional. Alguns perderam alguém que amavam muito ou estão passando por problemas na família, perseguição ou outros desafios. E para piorar, ainda temos que enfrentar coisas como pandemias ou guerras. Então, abra o seu coração a Jeová. Fale para Ele tudo o que você está passando, assim como você faz com um amigo. Você pode confiar que Jeová agirá em seu favor. Vamos ler o Salmo 37, versículo 3 e o versículo 5. Acompanhe a leitura. Confie em Jeová e faça o bem. Resida na terra e haja com fidelidade. Entregue o seu caminho a Jeová. Confie nele e ele agirá em seu favor. O que pode nos ajudar a lidar com os problemas? Irmão José Aleixo? Bem, o primeiro passo, né, é confiar em Jeová. E segundo, também tem que para nós enfrentar os obstáculos com coragem, temos que orar a Jeová, pedir sabedoria e a sua ajuda, né? Então, quando agimos assim, Jeová vai estar do nosso lado, não importa os obstáculos, né? Excelente, irmão Aleixo. Irmão Tom Alves. O texto, né, de Salmos 37, 5, ele fala de 3 coisas que a gente pode fazer, né? Para que nós possamos mostrar confiança em Jeová. Confiar, né? Fala que nós podemos confiar nele, nós temos que entregar o nosso caminho a ele, né? E continuar fazendo o bem. Aí o interessante é que quando o texto fala que nós entregamos o nosso caminho a ele, quando nós passamos os nossos problemas para ele, né, nossas ansiedades, é exatamente fazer isso, né? Deixar que ele resolva, né? A gente tentar resolver por nossas contas próprias, né? Então, se nós fizermos isso, nós estamos mostrando que nós realmente estamos confiando em Jeová. Muito bom, irmão Tom. Irmão Garcia, Wagner Garcia. Uma coisa que até mesmo eu percebi sobre os relatos de Jesus, como ele orava, é de que ele tinha uma dependência de falar com Jeová. E quando nós abrimos nosso coração para Jeová, mostramos como dependentes nós somos da ajuda dele, do poder do seu Espírito Santo, nossas orações fluem mais suavemente, nós conseguimos nos expressar, realmente abrir o nosso coração para Jeová das situações que estão acontecendo e que ele confiar que realmente ele vai ajudar a gente de alguma forma e nos acalmar nosso coração. Muito bom, irmão Garcia. Irmã Laís Alves. E o parágrafo citou como nos últimos dias a gente tem enfrentado muitos problemas, tanto em sentido físico quanto em sentido emocional. E nesse versículo de Salmos 37, 5, quando fala de entregar, a tradução anterior falava de rolar para Jeová. E eu lembro de um discurso que o irmão falou que quando algo é muito pesado, a gente não consegue às vezes carregar, mas a gente pode rolar. E é isso que a gente faz quando a gente está passando por algo muito difícil, a gente pode rolar esse problema para Jeová que ele vai nos ajudar. Muito bom, Laís. Irmã Simone Basílio. E nesse parágrafo nós podemos lembrar do texto base do estudo, que é de Salmo, onde fala que nós derramamos nosso coração a Jeová. E essa palavra derramar é muito interessante, porque, por exemplo, me lembra um balde cheio de água. Quando eu vou jogar esse balde, por exemplo, e colocar água numa xícara, eu não consigo derramar a água numa xícara, porque eu tenho que ir com todo cuidado. Mas se fosse numa piscina vazia, eu consigo derramar completamente. Então, com Jeová, é assim, quando eu estou passando por um problema, eu devo derramar realmente todo o meu coração, todo o meu problema para Ele, com a certeza de que Ele vai me escutar. Muito bom, vocês usaram excelentes ilustrações, né?
para aplicarmos as nossas orações. Muito bom. Parágrafo 15. Para conseguirmos perseverar sob tribulação, nunca devemos desistir de orar. Jeová sabe pelo que seus servos estão passando. Ele ouve o seu clamor por ajuda. Christine, uma pioneira de 29 anos, sentiu isso. Ela começou a ter sérios problemas de saúde e, por isso, ficou muito deprimida. Mais tarde, ela descobriu que sua mãe tinha uma doença terminal. Christine diz: eu orava intensamente a Jeová pedindo força para enfrentar cada dia. Além disso, eu me esforçava para ter uma boa rotina espiritual, indo às reuniões e fazendo meu estudo pessoal. Foram as orações que me ajudaram a passar pelos momentos difíceis. Eu tinha certeza que Jeová estava sempre ali. Só de pensar nisso, eu já ficava bem mais calma. Eu ainda tinha problemas de saúde, mas perceber que Jeová estava respondendo às minhas orações me dava calma e paz. Precisamos sempre lembrar que Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a Ele. Como as orações podem nos ajudar a perseverar sob tribulação? Agora estamos em tribulação. Como é que a oração pode nos ajudar? Nós temos um exemplo aqui, Laís Galdereto. Salmo 145, 18 e 19 fala que Jeová está perto daqueles que o invocam. E o exemplo da Christy mostrou isso, né? Ela começou a passar por muitos problemas e ficou deprimida. Mas isso não abalou ela, né? Porque ela continuou intensificando seu pedido de forças a Jeová e buscava isso em se esforçar em ter uma boa rotina espiritual. E isso fez com que Jeová ajudasse ela, que apesar dela não melhorar a situação dela, ela continuou tendo forças e paz e calma. Muito bom, Laís, isso mesmo. Então, além de orar, ela se esforçou em manter o que, irmão Fernando? Então, nós sabemos que nem sempre nós vamos nos livrar de certos problemas, né? Conforme é narrado aqui por essa irmã, que ela menciona que ela tinha problemas e esses problemas permaneciam, né? Era insistente de doença, né? Mas ela menciona que ela adquiria calma, paz e força para suportar aqueles problemas, né? Isso era o mais importante. É o que diz o próprio livro de 2 Pedro 2,9, né? Que Jeová, ele pode livrar-nos das provações, ou tirando elas, em certos casos, que é possível, e em outras, dando a sua força, o seu poder, para que nós possamos suportar. Excelente, irmã Carol Gomes. Então, uma pioneira tão jovem, com tantos problemas, né? Problema de saúde, problema emocional, e ainda enfrentando um problema que ela tinha acabado de descobrir, que a sua mãe tinha uma doença terminal. Mas nada disso fez com que ela abandonasse a Jeová. Pelo contrário, ela se esforçava para ter uma boa rotina espiritual. Então, ela continuava indo às reuniões, ela continuava fazendo o seu estudo pessoal e, acima de tudo, fazendo as suas orações pedindo força para Jeová. E foi através desse esforço espiritual que ela teve, com a ajuda de Jeová, que ela conseguiu se manter firme. Muito bom. Parágrafo 16. Peça a ajuda de Jeová para resistir às tentações. Já que somos imperfeitos, precisamos sempre lutar para não fazer o que é errado. Mas Satanás faz de tudo para dificultar a nossa vida nesse sentido. Uma coisa que ele usa para nos tentar é a diversão imoral. Esse tipo de entretenimento pode acabar enchendo a nossa mente com pensamentos sujos. Pensamentos como esses podem nos tornar impuros aos olhos de Jeová e nos fazer cometer um pecado sério. Por que precisamos da ajuda de Jeová para resistir às tentações? Por que é necessária a ajuda de Jeová, irmã Renata Santos? Não só porque nós somos imperfeitos, né, mas também porque Satanás faz de tudo para dificultar nossa vida nesse sentido. Muito bom. Então, o quinto ponto, o quinto assunto que podemos incluir nas nossas orações que estamos considerando hoje é
Júlia, Felipe. Pedir a ajuda de Jeová para resistir às tentações. Excelente. Parágrafo 17. Se quisermos vencer a tentação para fazer o que é errado, vamos precisar da ajuda de Jeová. Veja o pedido que Jesus incluiu na oração modelo. Não nos leves à tentação, mas livra-nos do maligno. Jeová quer nos ajudar, mas nós temos que pedir a ajuda dele e também agir em harmonia com as nossas orações. Precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar nos expor aos pensamentos e ideias erradas do mundo de Satanás. Quando lemos e estudamos a Bíblia, enchemos nossa mente com pensamentos puros e corretos. Ir às reuniões e participar na pregação também vai ajudar a proteger nossos pensamentos. Daí, Jeová vai cumprir sua promessa de não deixar que sejamos tentados além do que podemos aguentar. Então, depois de orar pedindo a ajuda de Jeová, o que devemos fazer? Essa pergunta é importante. Depois de orar pedindo a ajuda de Jeová, o que devemos fazer? Irmã Etiane Boaventura. Então, depois de orarmos, nós temos de agir em harmonia com as nossas orações. Precisamos fazer de tudo que estiver ao nosso alcance para evitar nos expor aos pensamentos e ideias erradas do mundo de Satanás. E também ir às reuniões e participar na pregação. Isso nos ajuda a proteger nossos pensamentos. Excelente, irmã Etiane. Nós temos uma imagem que vamos compartilhar e gostaria que alguém pudesse aplicar essa imagem ao que consideramos nesse parágrafo. Irmão Anderson Breda. Então, esse irmão está fazendo esses 3 passos aí mencionados na legenda, né? Vemos que ele está orando, pedindo ajuda para Jeová a resistir a uma tentação. Ele está tomando ação, né, por deletar ali um aplicativo no seu tablet. E depois ele está lendo a Bíblia, né? Então, ele está fazendo o quê? Orando, pedindo ajuda de Jeová, agindo de acordo com as suas orações. E ele está fortalecendo sua amizade com Jeová e enchendo a sua mente com coisas boas. Excelente, irmão Anderson. Então vamos ler o último parágrafo 18. Mais do que nunca, cada um de nós precisa orar para continuar fiel a Jeová nestes últimos dias tão difíceis. Tire tempo cada dia para fazer orações de todo o coração. Jeová quer que a gente derrame o coração diante dele. Agradeça e louve a Jeová por tudo que ele faz. Peça a ele coragem para pregar. Sempre ore pedindo ajuda para lidar com os problemas e para resistir a qualquer tentação. Não deixe nada nem ninguém atrapalhar você de sempre orar a Jeová. Mas como Jeová responde nossas orações? Vamos ver esse assunto importante no próximo estudo. Muito obrigado, irmão Anderson, pela excelente ajuda que nos deu com a leitura dos parágrafos. O que todos nós precisamos continuar fazendo, Antonella Farrão, no Zoom. Nós precisamos tirar um tempo todos os dias para orar de coração a Jeová, para poder continuar fiel a Ele nos últimos dias. Excelente, Antonella. Nós vimos 5 assuntos para incluir nas orações. Você lembra? Maila Tomazelli. Então, nós podemos agradecer e louvar a Jeová por tudo que Ele faz e dizer a Ele o porquê o admiramos e respeitamos. Podemos pedir a Ele coragem para pregar e também podemos orar pedindo ajuda para lidar tanto com os problemas e também para resistir a qualquer tentação. Muito bom, Maila, excelente. Então, qual é a sua resposta? Como Jesus mostrou que a oração era importante para ele? Vamos olhar para o exemplo de Jesus, relembrar, né? Como é que Jesus demonstrou que oração para ele era um assunto muito importante? Irmão João Cunha. Então, Jesus ele fazia regularmente orações sinceras, tanto sozinho como com os verdadeiros adoradores. E também ele orava nas ocasiões, não apenas nas refeições,
e ele sempre louvava e agradecia o seu Pai Celestial e pedia orientação antes de tomar uma decisão importante, né? Muito bom, irmão João Alves. Irmão Wagner Garcia. Nós vimos também que ele tirava tempo para orar, mesmo com a sua rotina carregada, né? E isso mostrava que ele dava muito valor e não media tempo, não cronometrava as suas orações. Ele abria o seu coração para Jeová. Excelente, Wagner, isso mesmo. Irmã Francisca Tomazelli. Então, por ter estado do lado de Jeová e ter visto como Jeová respondia à oração dos seus servos, ele incentivou todos os seus servos a confiar que Jeová ia, se eles orassem, eles podiam contar, porque Jeová ia responder a oração deles. Muito bom, irmã Francisca. Quais são alguns assuntos que podemos incluir em nossas orações? Irmão Paulo Formes. Podemos louvá-lo, podemos agradecer, podemos fazer petições ou implorar a Ele pelos nossos problemas e para que Ele nos livre das tentações. Muito bom, irmão Paulo. Excelente. Depois desse estudo, o que você está decidido a fazer agora? Abra o seu coração. Irmã Oralda Fonseca. Nós vimos nesse estudo, né, que Jesus, ele foi o maior exemplo, né, em mostrar para nós a importância de estar ligado a Jeová, conectado com ele, né? Então, ele mostrou que, apesar de ser filho de Deus, ser perfeito, sabendo que o Pai estava cuidando dele, né, ainda assim ele buscou a ajuda de Jeová. Então, mostrou para mim, né, que mais ainda nós, vivendo nos últimos dias, uma condição imperfeita, precária que vivemos, precisamos mais ainda da ajuda de Jeová. Excelente, irmã Oralda. Irmã Vanessa Garcia. Uma sugestão que eu gostei bastante foi sobre pensar sobre as qualidades de Jeová que eu mais gosto e contar para ele porque eu gosto tanto dessas qualidades. Muito bom. Então, temos um campo enorme agora para aplicar e para enriquecer as nossas orações. Na semana que vem vamos ver como Jeová responde às nossas orações, né? Muito bom. Agradecemos muito a participação dos irmãos, seus comentários, enriqueceram o nosso estudo, né? Muito bom. Muito bom. Assim vamos encerrar entoando um cântico. Aqueles que poderão ficar de pé para entoarmos juntos o cântico 42, Minha Oração a Jeová. Esse cântico é baseado em Efésios capítulo 6, versículo 18. Depois o irmão Felipe Basílio vai nos representar a Jeová em oração.